Cumprimentar todos com a paz do Senhor. Esse louvor falou fortemente ali comigo aqui sentadinha. É por Ele, foi por Ele e tudo é dele. Se eu e você estamos aqui nessa noite, porque o Senhor, Ele te viu. E Ele se agradou de você. Eu peço a todos que abram em Atos. Capítulo 16. Eu vi o tema que eu fui escalada para ministrar. Eu falei assim para o Senhor: meu Deus, o tema foi forte. E eu ainda falei assim, meu pastor. Eu falei: meu Deus, onde o Senhor mais me usa é onde o Senhor quer que eu ministre. E quando o irmão louvou esse hino, aí ele falou comigo: sou eu, o controle é meu, tudo é pra mim, e sem você você é importante para Deus. E ontem eu tinha falado para os irmãos: aonde você mais precisa é onde o Senhor vai te usar para falar. Quem achou, diga: o mar se abriu e eu passei. Atos capítulo 16. Atos 16. Quem achou, diga: o mar se abriu e eu passei. Quem não achou, diga: me espere, pois eu também quero passar. Ninguém falou. E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que indo nós a oração, nós saímos ao encontro de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e o qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Que palavra forte, né? Tinha um espírito de adivinhação. E hoje tem pessoas que se enganam facilmente, achando que é Deus falando, mas não é o Senhor falando. É uma palavra que se usa: Deus mandou te dizer, sendo que Deus ordenou falar nada. É aquele tipo de pessoas que tentam enganar alguém, achando que é um dom para poder lucrar. É alguém enganar alguém que não está em comunhão com o Espírito com Deus, mas quem está em comunhão com Deus, com o Espírito com Deus, Ele vai mostrar se é ou não é do Senhor. E essa mulher, essa jovem,
todas as vezes que Paulo passava, ela dizia: aí está o servo do Senhor. Esse é um homem de Deus. Esses são os verdadeiros servos. O espírito que estava nela tentando enganar, querendo colocar no homem aquela palavra: eu posso, eu tenho. Mas aquele homem, Paulo, o Senhor já tinha mostrado para ele o que era que estava por trás daquilo tudo. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, hoje em dia as pessoas estão acostumadas de querer ouvir uma palavra que usa muito. Estão acostumados de ouvir profecia e ouvir aquilo que lhe convém. Estão acostumados de querer achar que o mistério, o movimento e achar que ali é o Espírito Santo. Você vai entender uma coisa: quando a gente se alegra na presença do Senhor, você não vai sair de si. Você vai lembrar do que você fez. Hoje em dia tá aquele negócio que se botar a mão na cabeça cai com tudo. Aquele negócio cai. Mas a igreja do Senhor, ela tem que saber o que vem do Senhor. A igreja do Senhor, ela vai saber o que realmente é do Espírito Santo e o que é de engano. Uma certa vez eu fui para uma igreja e a mulher rodou o culto todinho. E eu olhei para a missionária que andava comigo, eu falei assim: minha amada, essa mulher não está ficando bêbada não. A mulher rodava o culto todinho, a mulher não ficava, não deitava nem nada, só rodando. E aí eu comecei a olhar para ela e meu irmão começou a me puxar, eu falei assim: não vou não. E começou a me puxar, eu falei: eu não vou. Eu sei o que é o Espírito Santo. E o meu Espírito Santo, ele vai dizer para mim. E eu vou lembrar de tudo que eu fiz no culto. O Espírito Santo, ele vai trazer de mim a alegria. Aquele desejo de pular. Aquele desejo de marchar na presença. O Espírito Santo, ele vai me mostrar o que é. Irmã, venha. Eu falei: vou não. E olhei para a missionária e falei assim: missionária Giovânia, tu tá vendo? Ela: estou vendo. Eu e ela ficou surpresa. E a mulher rodando. Eu falei assim: a mulher não vai parar de rodar não. Mas teve um momento que quando eu cheguei perto daquela mulher, quando eu cheguei perto da mulher, a mulher caiu. E ela não lembrava do que tinha acontecido. Mas alguém achava que ela estava no mistério. E ela disse: o que eu estou fazendo? Você vai entender. Aquela mulher tem um espírito de adivinhação. E ela queria colocar no Paulo
Aquele negócio eu tenho. Eu tenho a presença. O orgulho. E você tem que entender uma coisa: que sem a essência do Senhor, eu e você não faz nada. Se eu e você não tiver a essência do Senhor, o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, eu e você não fazemos nada. E quando o Espírito Santo fala com você, ele nunca vai trazer para você dúvida. Esse negócio fala assim: Deus vai te matar. Aquela palavra de maldição, hoje o Senhor ele vai quebrar. O Senhor vai matar você. A Bíblia diz que cada um tem o seu livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Ele nunca vai pegar você para ser obrigado a servir Ele. Porque se você não quiser, ainda existe alguém que quer buscar Ele de verdade. Cada um tem a sua escolha. Basta você saber qual destino você quer. E qual é o destino que você quer? Todo mundo quer ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? Todos nós queremos. Mas às vezes, por conta de uma coisa, o Senhor ele quer que tenha mudança na nossa vida. E quando Paulo repreendeu aquele espírito maligno que estava por trás daquela mulher, ela caiu. Você tem autoridade para repreender esse espírito de adivinhação que diz que Deus mandou falar algo para você, sendo que Deus não mandou entregar nada para você. Diz assim diz o Senhor, sendo que Deus falou assim: eu não mandei você falar, não, eu não mandei. Mas hoje é um negócio de movimento, de revelação, é uma disputa que revela mais, que profetiza mais. E às vezes as pessoas acabam se enganando, dizendo assim: Deus mandou falar e não aconteceu nada. Mas o Senhor não disse que ia fazer. O homem falou por conta própria, pela carne, para querer mostrar que podia. Mas ainda existe profeta de verdade que diz assim: Deus mandou te dizer, em poucos dias se cumpre. O Senhor vai te dar sabedoria para mostrar o que é e o que não é, o que vem dele, o que não vem, o que vem da carne, que vem de movimento, para dizer assim, assim. Então disse: não é assim. Não é desse jeito. Alguém está torto, todo desconcertado, em pecado nas escondidas, e alguém para querer agradar o homem diz assim: olha, aleluia, Deus está se agradando de você. Quem diz que Deus se agrada de prostituto? Quem disse que Deus se agrada de quem faz armadilha para o seu irmão, e alguém para querer mostrar que faz, a diz aceita. Deus está se agradando de você. Como está se agradando se você está perseguindo o seu irmão? Eu não queria pregar sobre isso, mas botaram para botar esse tema. E ele se responsabiliza pelo que ele está falando aqui com você. Aleluia. A saia longa, a blusa comprida, o cocô todo enrolado. Marcha 1000 pessoas se for preciso. Mas chega o seu irmão só porque a irmã está com uma calça, só porque a irmã está com uma blusa. Meu Deus, ele não é assim. Sabe quem colocou Jesus naquela cruz?
os próprios fariseus, os religiosos. E eu digo para você que isso é verdade, Eu sempre falo para o Senhor: Deus, eu nunca quero fazer algo pela minha carne, para mostrar que o Senhor é comigo, que eu não preciso disso. As minhas atitudes vai mostrar quem eu sou na tua presença. Senhor, eu não quero entrar em um ambiente para fazer movimento. Eu quero entrar na tua casa, pregar o teu evangelho, e alguém sentir a tua presença e dizer assim: eu ouvi a voz do Senhor, eu quero isso, Senhor. Se algum dia o Senhor querer fazer a minha vontade para lucrar, me mate, para eu não perder a tua essência. Eu não me vendo, eu não me compro. Esse negócio de pregar e querer cobrar algo mais, isso é querer lucrar. É espírito de adivinhação. Ai, eu sou da Aramadaiaçai. Deus nunca deixa o seu justo desamparado. Mas eu preciso, porque eu vivo da obra. Quem vive da obra não precisa pedir, Ele manda providência na sua casa. Eu não queria falar isso, mas eu vou ter que falar, porque senão eu vou pagar preço. E eu tenho uma criança que precisa de mim. Uma certa vez uma pessoa falou assim para mim: para eu ir, eu vou. Eu falei: amém. Mas eu vou, portanto, tem que pagar a pousada, tem que dar o dinheiro do lanche, tem que me dar presente. Eu falei: nossa, que virou um comércio para você. Isso é lucro. Querer fazer algo para ganhar pelo dom que o Senhor lhe concedeu. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que nenhum servo do Senhor, nenhum discípulo, nem Jesus cobrou nada para fazer a obra do Senhor. Se você mostrar para mim aqui na Bíblia que Jesus cobrou e os discípulos cobrou, que o servo dele cobrou, me mostre, porque até agora eu não vi. Quem me conhece sabe. Quem tem minha rede social, alguns irmãos aqui tem. Eu faço muita obra do Senhor pela liberação dos meus pastores, pela minha liderança. Porque eu não vou pisar em um lugar se a minha liderança não liberar. Eu sou obediente aos meus pastores. E desde que eu aprendi, eu sou desse jeito. Tem uma vez que eu falei assim: pastor, eu recebi um convite, pastor, você não tem como, não vai dar não. Eu não fiquei bochechuda, não. Porque eu sei o que é melhor para mim. Olha, tem aqui na igreja, viu? Não esqueça de domingo. Não fiquei bochechuda. Falei: amém, pastor, se preocupe não. Vou estar aqui honrando o convite aqui na igreja, pode ficar tranquilo. Cheguei para a irmã e falei assim: irmão, eu não posso ir porque eu tenho compromisso na minha igreja. E eu sou uma serva obediente ao Senhor e à minha liderança. Porque tem coisa melhor você chegar em um lugar e você saber que o céu aprova. E uma certa vez alguém falou assim: você cobra quanto para pregar? Eu falei assim: já foi pago. Já foi pago? Eu falei: já foi pago. Foi lá na cruz. Ele, aleluia, Ele pagou a minha dívida, o meu pecado, o meu chamado. Ele já pagou. Ele já pagou tudo.
olhou para mim e disse assim: minha irmã, a primeira vez que eu vejo algo desse tipo. Eu falei: minha amada, pode ficar acostumada, porque hoje em dia muita gente vai se corromper com pouco. Pergunte para mim se já faltou alguma coisa. Pergunte. Mayara, já faltou algo? Pergunta, igreja. Nunca. Nunca faltou. Nunca faltou. Porque quando você faz a obra com amor, Ele vai cuidando de você. Aleluia. Até a cantina que você faz com amor, multiplica. Até nisso Deus Ele cuida. Porque você faz com amor, não por interesse. Fica até mais gostoso. Até quando você limpa a igreja, você limpa até com vontade. Porque você sabe, Jesus está cuidando. E quantas das vezes você faz a obra doendo, machucando, mas você fala assim: eu preciso fazer por amor. Só quem tem chamado sabe. Muitas das vezes, como fui falado ontem, não foi? Muitas das vezes a gente quer um abraço, precisa de uma palavra, mas o Senhor quer nos usar para dar um abraço e dar uma palavra. Porque na dor, na ferida, Ele quer mais nos usar. E quando a gente pensa que está forte, eita, eu estou podendo tudo. Eita, que eu estou podendo mesmo. Na primeira guerra, na primeira batalha, morre. Mas mesmo fraco, você vai gemendo, chorando, vai buscando. Aleluia, lágrimas correm. Você fala: meu Deus, eu estou aqui para te servir. Meu Deus, eu estou aqui para te servir. Estou me perseguindo, mas eu vou te servir. Está faltando, mas eu vou te seguir. Meu Deus, estou chorando, mas eu vou te seguir. Porque chamado não é para aqueles que sabem. Chamado é para aquele que suporta o processo. Porque conhecimento, todo mundo pode ter o conhecimento. Eu posso muito bem entrar na Juliana, fazer um curso de enfermagem, eu vou ter todo o conhecimento. Porque conhecimento você vai lá e busca. Conhecimento você vai buscar. Mas a presença só que pode dar é Ele. Você louvar com o som, com a presença, só Ele pode. Ele vai te dar um dom para você usar, mas não para você querer algo em troca. Aleluia. Ele vai colocar esse dom para você, esse chamado para você, não para você lucrar, mas para você ser um instrumento na obra dele. Para você ser um instrumento na obra dele. O inimigo, ele engana. Eu estava na praia, que eu fui convidada com a irmã. É incrível, onde eu chego eu sou adotada. As pessoas me adotam. Aí eu estava em casa, a minha falou assim: missionária Mayara, eu vou para a praia com a minha mãe, bora. Tu já é da família. Eu falei: minha amada, eu sei que eu já fui adotada por vocês. Porque quem tem a essência de Deus, todo mundo quer estar perto. Mas aquele crente negativo você quer ter distância. Mas o crente que tem, aleluia, que tem a essência, aleluia, que você sente que é verdade, você quer estar perto. E eu fui lá na praia, eu olhei para o irmão. Eu nem conheço esse irmão. Falei assim: meu irmão, tem algo para chegar nas tuas mãos. E aguarda essa surpresa que vai chegar. E como Deus me usou para ele, para sobre aquilo que aconteceu. E no final ele falou assim: minha amada, foi de Deus, foi Deus purinho. Eu falei: amém. Mas no exato momento, quando a gente sentou para poder se alimentar, porque crente gosta de comer. Quando nós sentamos para se alimentar, de repente chegou um homem. E ele olhou para a gente e falou assim: aqui é diferente dos outros lugares. Vocês são tudo crentes. E eu falei assim: somos. E ele olhou bem fixo para mim nos meus olhos. Porque pensa que eu gosto de fazer, olha olho no olho de alguém. É difícil eu falar com você olhando para baixo, eu não consigo. Eu gosto de olhar olho no olho.
E eu olhei para ele. Ele falou assim: a minha vida não tem jeito. Eu falei assim: para a tua vida tem jeito, porque Jesus, ele liberta. Na mesma hora o demônio se manifestou nele. Tem poucos dias, já início de janeiro. O demônio se manifestou nele. Com a própria boca. Disse assim: ele já é meu. Você tem jeito para a tua vida. Todo mundo ali ficou surpreso. E esse rapaz arrudeou. Porque o diabo, ele sabe. O que você falou aqui, com poucos minutos ele vai querer repetir. Ele chegou para o moço que Deus tinha usado para ele e disse a mesma palavra. Olhou para o moço e falou assim: tem algo para chegar na tua vida. E olhando para ele, falou assim: sim, espírito enganador. E o irmão olhou para mim com a butaca de ouro e falou assim: pronto, hoje ele já sai para fora. E ali eu comecei a clamar. E o homem saiu na disparada. Eu falei assim: você tem que ter muito cuidado, porque o diabo também engana muita gente. E o que tem de pessoas que tomam decisões por conta de engano, tenha cuidado. Tenha cuidado. O Senhor, ele vai te dar uma direção, o que é e o que não é dele. Mas como eu vou saber se é do Espírito Santo? Você não vai ficar confuso e não vai ter medo, você vai ter paz. E você vai confirmar que é de Deus. Missionário, que se houver alguém no mistério falando ali marchando, porque eu sou do mistério, eu gosto de marchar na presença. Pensa uma pessoa que gosta de pular, sou eu. Eu só não vou porque não tem como, porque se eu pudesse voar, eu estava voando na presença. Porque eu gosto de marchar na presença. Mas ele vai mostrar para você o que é e o que não é dele. Quando é no momento do louvor, eu estou ali no meu cantinho, eu gosto de ficar na presença assim, ó. Porque é o meu jeito de adorar. Eu não consigo ficar parada. Porque no mundo eu pulava, gritava, dançava, que só faltava estudar o chão. Aí na presença eu vou ficar com vergonha de jeito nenhum. Quem quiser olhar, olha, mas eu vou dançar na presença de Deus como Miriam dançou. Mas tudo com ordem e decência. Mas o Senhor, ele vai mostrar para você. Mas missionário, no momento do louvor, o ministério do louvor estava cantando, eu senti aquela vontade de pular. Pule, meu irmão. Eu senti vontade de pular, aquele desejo, aquela alegria. Pule! É o Espírito Santo. Ele não vai tirar você da mente, não. Ele vai mostrar para você o que você fez. Agora que negócio pulou, não lembro não do que eu fiz, não. Irmão, pelo amor de Deus, eu vou orar por você agora. Eu pulei, não lembro não do que eu fiz, não. Não lembro, vamos orar. Você entendeu a palavra? Entendeu mesmo? Eu não sei se foi do jeito que você queria, mas foi aquilo que o Senhor me direcionou. Deu uns gritinhos, mas faz parte, depois você se acostuma. Certo. Mas que o que Deus escreveu para você, o inimigo não vai tirar. Não. A porta que Deus abriu para você, o inimigo não vai fechar. Aquilo que está te ferido, Deus, ele vai te curar. E se alguém falou para você com espírito de engano, hoje Jesus, ele vai te revelar. Porque ele não vai trazer para você confusão. Ele vai trazer paz. A paz do Espírito.
Aquela paz que vocês assim, foi o próprio Deus que falou comigo. Foi o Espírito Santo. Aleluia, se cumpriu, porque o Senhor falou. Se foi do homem, não se cumpre nunca. Você vai ficar vivendo aquela mesma situação, a mesma coisa, e não culpe Deus com coisas que o homem falou para você. Mas o que é do Espírito Santo se cumpre na hora, no momento certo. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.